Bitcoin segue brigando próximo à resistência dos 88 mil dólares que mencionamos na nossa última atualização. Na última janela dos 3 dias, entraram informações que dá para a gente especular os próximos movimentos. Será que vamos rejeitar a resistência atual e iniciar uma grande queda, continuando o movimento de baixa dos últimos dias, ou a gente vai reverter agora voltando para uma tendência de alta? Que aqui as informações que entraram nos últimos 3 dias nos passos aqui em questão de probabilidades, tanto da análise técnica quanto da análise de sentimento, confluência com S&P. Traders e investidores, vamos para mais uma atualização do Bitcoin. Para resumir a nossa ideia no prazo maior, antes da gente descer aqui para tempos gráficos menores para especular os próximos movimentos, eu havia mencionado para vocês em vídeos anteriores que para mim a gente está num cenário agora onde o ideal é a gente estar preparado para ambos os cenários, tá? Ou a gente explodir rompendo as máximas da parte da faixa atual, ou uma continuação do movimento de baixa vindo buscar suportes inferiores, visto que não está claro os próximos movimentos no prazo maior. O ideal é estar preparado para ambos os lados, até por isso eu estou com a exposição aí de cerca de 50% exposto e 50% em caixa nessa fase atual do ciclo, correto? Bem, na nossa última atualização, eu havia mencionado que estávamos aqui diante da resistência dos 88 mil dólares. Eu estava de olho para um eventual gatilho para um possível short, visando o curto prazo, uma vez que a gente está diante de resistências, correto? Eu ainda não vi um gatilho forte para um eventual short aqui para a gente, tá? Desde a nossa última atualização, o Bitcoin vem consolidando aqui no range de 2 a 3 dias, formando um padrãozinho de bandeira de alta que, em teoria, quando vem de uma tendência de alta, tende a romper para cima. Quando a gente vem olhar aqui a análise de sentimento, conseguimos observar que foram apresentados nas últimas horas do dia 26 para cá, grandes vendas nos fundos, né? Tivemos grandes deltas vendedores justamente nos fundos. Quando eu dou um zoom out para entender o quão relevante foi esse delta vendedor que a gente teve, basicamente foi o maior delta vendedor desde quando o Bitcoin formou o fundo lá no dia 10 deste mês. Os dois últimos grandes deltas menores que esse foram nesse fundo aqui dos 81 mil dólares, em outro fundo aqui também próximo dos 81 mil dólares, tá? Então, com base nessas informações que temos aqui do delta, ele nos mostra que temos muitas pessoas vendendo aqui num padrão de continuação da alta, no pior ponto possível, no fundo do padrão. E uma vez que a maioria perde, com essas informações, isso nos faz acreditar que a gente tem combustível para tentar alguma coisa aqui acima desses topos dos 88 mil dólares, correto? Então, tá aí os motivos pelo qual eu ainda não abri um short aqui ainda no Bitcoin e sigo tranquilo com o que eu tenho posicionado. Com base nas informações do curto prazo aqui da análise técnica, um padrão de continuação da alta no curto prazo e análise de sentimento, onde a gente vê muitas pessoas vendendo no fundo, em confluência até com o order book, muitas ordens abaixo, até por isso você viu na thumb deste vídeo uma baleia aqui abaixo dos preços. A gente vê muitas ordens aqui abaixo dos preços, tentando segurar a tendência de alta. Me faz acreditar que a gente tem combustível para tentar alguma coisa aqui acima dos 88 mil dólares, tá? Essa região dos 88, na minha visão, vai ser decisiva. Se a gente vai continuar subindo com força ou se a gente vai apresentar um falso rompimento para voltar a cair. Com base nas informações de hoje, não dá para especular se a gente vai fazer um falso rompimento ou se a gente vai romper com força, tá? O fato de estarmos na resistência não significa que a gente vai segurar na resistência para iniciar uma grande queda. Suporte e resistências foram feitos para serem quebrados, correto? Então a gente precisa analisar o price action aqui uma vez que o ativo ultrapassar a casa dos 88/89 mil dólares, tá? Se a gente identifica um falso rompimento, o preço voltando em V com altos volumes, na minha visão, a gente pode estar diante de um falso rompimento para dar continuidade à queda. Se a gente faz um rompimento com bons volumes, aumento do open interest, sem deixar grandes deltas compradores aqui em cima e o preço dando continuidade no curto prazo, eu acredito que a gente pode estar diante de um rompimento verdadeiro que pode levar a gente para patamares bem mais altos, levando a gente a talvez aquele cenário que eu havia compartilhado com vocês, que é o cenário mais bullish de Elliott aqui pro ativo, tá? Uma vez que a gente formou esse fundo aqui nos 76 mil dólares, eu tô vendo dois possíveis cenários. Ou a gente tá numa correção mais complexa para vir romper fundos, tá? Não dá para confirmar isso aqui ainda. Eu preciso ver uma distribuição mais clara aqui nesses níveis acima, ou o preço
começar a perder a estrutura de alta que a gente tem. Ou a gente está no cenário onde temos aqui uma sequência de 1, 2, 1, 2, 1, 2 de Elliott para a gente estourar numa onda 3 estendida, seguindo algo do tipo que está desenhado aqui para vocês, tá? Não dá para bater martelo em qual vai ser os cenários que a gente vai performar nos próximos dias com base nas informações de hoje. A gente precisa analisar o price action aqui acima dos 89 mil dólares. Correto? Um ponto positivo que me faz olhar para esse cenário aqui que desenhei para vocês, o cenário mais bullish, é que o pessimismo tá incrível no mercado de criptomoedas, tá? A gente consegue ver isso nos indicadores nos últimos dias, nas últimas semanas, e a gente consegue ver isso nas redes sociais. Ontem eu estava passando o Instagram, rolando uns stories, passou 3 stories seguidos de 3 influenciadores diferentes, todos comentando que a maior probabilidade é que a gente continuasse caindo. Isso me faz olhar o mercado com uma perspectiva um pouco mais bullish. Também faz acreditar que a gente pode, quem sabe, desenvolver essa sequência aqui de 1, 2, 1, 2 para a gente estourar numa onda 3 no prazo maior. Tá, mas é claro, vai depender como é que vai ser o comportamento nos níveis de resistência, se a gente vier testá-los aqui mais à frente, ali nos 89 mil dólares. Correto? Um ponto positivo que me faz acreditar que as maiores probabilidades é que a gente venha testar esses níveis aqui. A gente já viu o sentimento, as grandes ordens abaixo e também, turma, o S&P. Tá? O S&P, além de, no prazo maior, a gente ter deixado um enorme volume em cima de suporte, uma vez que a gente chegou num nível extremamente sobrevendido, a gente observa uma estrutura de alta e me parece, com base aqui no price action e na estrutura que a gente vem montando, que essa correção aqui já finalizou para a gente voltar a subir. Tá? Gosto bastante, o ativo chegou aqui numa faixa de suporte que eu estava de olho no nível de retração dessa nossa última pernada possível e impossível. Temos um price action aqui bastante interessante, o preço rompendo a mínima do dia de ontem, deixando bastante volume abaixo e voltando agora fazendo um pivôzinho no curto prazo. Então, eu estou enxergando aqui com bons olhos o S&P. Volto a falar o que eu já mencionei para vocês em vídeos anteriores. Na minha visão, as maiores probabilidades é que, no mínimo, a gente vai ter o S&P aqui nos 5.900 aos 6.000 pontos nos próximos dias, tá? Uma vez que a gente chegar aqui, é o nível de resistência, tá aqui marcado em vermelho. É o nível que a gente precisa observar o price action aqui nessa região, correto? O meu cenário básico, uma vez que a gente não tem uma estrutura clara de baixa, é que a gente chegue nesses níveis e rompa as máximas, né? Consiga ultrapassar. Mas, como temos grande resistência acima, precisamos ficar atento nesses níveis aqui, tá? 5.900 aos 6.000 pontos, beleza? Então, estamos com um viés mais bullish aqui para o S&P. E como há uma correlação do S&P com o Bitcoin nos últimos dias, eu acredito, uma vez que o S&P está mais bullish, são maiores as probabilidades de a gente tentar alguma coisa aqui em cima no Bitcoin. Beleza, Matheus? Então, se você está acreditando que a gente vai tentar alguma coisa aqui em cima, faz sentido long? Olha, sinceramente, eu não vou estar abrindo long aqui nessa faixa atual, porque a gente está diante de uma resistência. Então, uma vez que a gente está na resistência, eu preciso buscar por shorts. Estou aguardando um gatilho de venda. Se ele apresentar, eu busco a venda. Se ele não apresentar, eu não faço nada e deixo o ativo simplesmente subir ou cair, né? Vai que ele cai daí sem antes mesmo dar o bom gatilho de venda aqui que eu tô aguardando. Então fique atento aqui a casa dos 89 mil dólares, 90 mil dólares, tá? Se a gente chegar nesses níveis aqui, dependendo da forma que a gente chegar, a gente pode ou fazer um falso rompimento. Caso isso aconteça, muito provavelmente a gente vai testar mínimas aqui, acredito eu. Mas se a gente tiver um rompimento com característica de rompimento verdadeiro, aí a gente pode ter um movimento mais explosivo aqui para o Bitcoin, tá? É claro que não vai ser fácil, tem muita resistência. Acima a gente já mencionou isso. Toda a casa ao redor dos 90 mil dólares, depois 92, depois 95 mil dólares. Mas acredito que pelo menos alguma coisa aqui acima dos 89 a gente vai estar tentando aí nos próximos dias, tá? Chegando lá, a gente analisa para ver se toma alguma posição de venda, né? Se a gente identificar um falso rompimento. Caso não, a gente sobe com o que a gente está. Beleza? Antes de finalizar a nossa atualização, vale lembrar que esta é a sua última semana para participar do sorteio do canal junto com a Coinex. A Coinex liberou pouco mais de R$1.000 para distribuir entre 12 participantes. Eu também liberei um acesso ao treinamento CryptoGains completo, mais de 10 meses de membros, tá? Então serão 13 ganhadores ao total. Para participar,
basta seguir aqui este formulário. Dependendo, menos de 1 minuto vocês conseguem ficar rápido aí para participar. O formulário está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.